mais de 60% dos agressores são dentro do domicílio, né? São os companheiros e os ex-companheiros. Ciúmes e inconformismo com o fim do relacionamento são indicados como as emoções que dominavam os agressores majoritariamente. O homem raciocina como se ele fosse o dono, a mulher fosse uma propriedade dele. Seja bem-vinda, senadora Zenaide. É um prazer recebê-la no Salão Nobre. Senadora, a gente está gravando essa entrevista durante a campanha dos 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher. A 10ª pesquisa nacional sobre o tema, violência de gênero, realizada pelo Instituto Data Senado e pelo Observatório da Mulher contra a Violência, ouviu 21 mil pessoas. E eu queria que a senhora, como procuradora da mulher, comentasse para a gente qual a dimensão que essa pesquisa tomou, qual que é a importância que essa pesquisa tem. Olha, essa pesquisa, ela é a mais longeva da história sobre a violência contra a mulher. Uniu-se o Observatório da Mulher, o Data Senado, o Portal da Transparência e a Procuradoria da Mulher. Senado, né? Do Senado, da mulher no Senado. O que é que acontece? A gente ficou com esses dados, são dados importantíssimos que a gente está lançando ali, que a gente incentivou essas 21 mil, o incentivo da Procuradoria para ampliar, para chegar aos estados. E depois o pedido para o compartilhamento desses nossos dados com o Ministério da Justiça, com o Ministério da Saúde. Então, isso é uma pauta, como eu disse hoje, na assinatura de um protocolo de compartilhamento entre o presidente do Senado e do Congresso Nacional e o Ministério da Justiça, para a gente cruzar os dados. E nós nunca tivemos isso, porque quando a gente fala de violência contra a mulher, violência de gênero, eu tenho uma experiência grande, porque eu trabalhei em serviço de urgência e emergência, e a gente sabe que tem essa transversalidade, não é tão simples. Porque, normalmente, cada uma violência vai para um lugar diferente. E esse compartilhamento, gente, é muito importante. Porque eu citaria aqui um exemplo para as pessoas entenderem. No pronto-socorro, que era uma coisa frequentíssima, muitas mulheres chegam que já só vai ao pronto-socorro a agressão física grave, de média, no mínimo, média gravidade. Essa, na maioria das vezes, ela fica só a saúde, com esse dado. Aí nós temos aquelas mulheres que não precisam ir ao pronto-socorro, mas que chamou a segurança pública. A segurança pública não compartilha esses dados, muitas vezes nem com a justiça e muito menos com a saúde. Eu estou aqui querendo mostrar o exemplo que a violência tem várias conotações. O que chega à saúde é aquela violência, a física, principalmente, e de média gravidade. Aí tem aquela que vai direto à justiça, o CNJ procura para prestar queixa pela agressão psicológica. E essa pesquisa é como a gente dá um diagnóstico de verdade, porque o Ministério da Justiça e da Saúde se uniram e assinaram esse protocolo aqui, principalmente, com o Data Senado, que é o protagonista, gente. É um protocolo de compartilhamento de dados. De compartilhamento de dados. Aí sim, a gente vai ter a real situação da violência de gênero e vai poder traçar políticas públicas. Principalmente, olha, eu tenho uma visão sobre essa violência, tudo que a gente tem feito, por exemplo, o benefício de prestação continuada para os filhos que ficaram órfãos do feminicídio. Mas se a gente olhar para o outro lado, por exemplo, eu estou com um projeto de lei aí que está da CAI, já foi aprovado dos direitos humanos, que inclui a mulher vítima de violência emergencialmente no Bolsa Família, dentro daqueles padrões.
Porque a experiência mostra o seguinte, muitas vezes eu queria que ela fosse prestar queixa na delegacia e ela dizia, doutora Zenaide, eu dependo financeiramente dele. Se ele souber que eu prestei queixa, quando eu chegar em casa, é arriscar dele me matar. Então, quando a gente der esse mínimo de segurança financeira, ela vai ter coragem, porque a gente sabe que a violência está presente em todas as camadas sociais. Mas a própria pesquisa que vai ser liberada, que é uma pesquisa que o Data Senado fez, como eu disse, 10 anos de pesquisa, e esse último ano eles ouviram mais de 20 mil pessoas. Não tem essa pesquisa. O que é que acontece? Eles observam isso, que a falta do empoderamento é quem leva a maior violência. A maior violência são essas mulheres. Enquanto o que é que a gente mostra? Por isso que eu acho que esse meu projeto de lei é importante cuidar dos órfãos, mas é uma medida uma medida de proteção. É melhor não chegar ao órfão. Você está me entendendo? É uma medida de prevenção. E a gente já sabe como fazer a prevenção. O que a gente sabe é o seguinte, se a mulher, para ter um teto, a mulher e seus filhos, para vestir, para se alimentar, ela depende de alguém, é claro que ela não tem liberdade. De quê? Então, nós sabemos que, eu confesso que a gente sabe como prevenir, que a gente vai levar muito tempo, porque tem que partir da educação. E esse compartilhamento de dados vai provar para a sociedade, para os meios de comunicação, porque eu estou agradecendo aqui, eu que agradeço, porque aqui vocês vão dar visibilidade a esse protocolo e mostrar para as mulheres brasileiras que o Senado, a Justiça, a saúde está preocupada também. Porque, sinceramente, todo dia de manhã aqui em Brasília, quando eu ligo a televisão, tem feminicídio. Eu ouvi ontem dizendo que foi um aumento de 240%. E a gente sabe que só a Lei Maria da Penha, que é uma das leis mais completas do Brasil e que a gente já aperfeiçoou, por exemplo, o feminicídio é crime hediondo, não pode ter regressão progressiva de pena, e a gente sabe que só combater o crime sem cuidar da prevenção, nós não vamos conseguir fazer isso, porque o machismo é tão estrutural que a gente vê, na maioria das vezes, os próprios pais tratando os filhos diferentes. As mulheres têm mais obrigação em casa e a mãe acha que o filho, muitas vezes, assim, levando para dona de casa, aquela mãe zona que cuida dos seus filhos, o homem normalmente não tem obrigação de fazer o trabalho doméstico, de cuidar da sua roupa, de ter isso. Então, é isso que a gente tem que mudar e precisa, porque eu costumo dizer isso aqui, imediatamente, é isso aqui. Emergencialmente é cuidar de evitar que matem mais mulheres, que a gente reduza esse número. E preventivamente é a gente educar essas crianças que estão nascendo agora para mostrar que não pode ser assim. Senadora, eu queria pegar o gancho da senhora ter falado sobre o machismo estrutural, porque a pesquisa perguntou como estava o agressor no momento da violência, do ato violento em si. E eu achei que a maioria estaria bêbada, mas não. Né? Ciúmes e inconformismo com o fim do relacionamento são indicados como as emoções que dominavam os agressores majoritariamente. Né? Como que a senhora vê a questão? Mais de 60% dos agressores são dentro do domicílio, né? São os companheiros e os ex-companheiros. Então, esse machismo estrutural, o homem raciocina como se ele fosse o dono
a mulher fosse uma propriedade dele que por mais, por exemplo, eu citaria aqui algo que eu li há uns 7, 8 anos atrás, de um juiz da vara de família. E ele ia se aposentar e deu uma entrevista longa, eu não estou lembrado do nome, na Folha de São Paulo, ele mostrando como o machismo estrutural, a maioria desses homens, eles tratam as mulheres com violência até que seja ela que peça a separação, porque não suporta mais a agressão psicológica, para eles ainda mostrarem para os filhos que ela quem desmontou aquele lar. Um lado que me chamou a atenção como médica, porque eu acho que, por exemplo, nessa pesquisa, eu como procuradora, juntamente com o Data Senado e o Observatório, a gente aprende muito, porque eles viram todos os lados. Uma coisa que me chamou a atenção é que, por exemplo, a gente precisa da mídia, seja ela uma mídia jornalística ou como essa que a gente está fazendo, mas precisamos da mídia do entretenimento, porque a gente vê novelas, programas, seriados que estão alertando as mulheres para saber que elas já estão sofrendo violência. Para você ver como isso é não é uma violência contra a mulher, violência de gênero, não é tão simples. Porque depois que a mídia mostra, que dá visibilidade, é que ela diz, pô, eu já sofro essa violência, o murro na mesa. Você está me entendendo? E é isso que eu chamo a atenção das mulheres. Observem esses dados, porque na grande maioria, vocês vão ver nesses dados todos aí, quando a pesquisa for divulgada, que todos começaram com a violência psicológica. Quando a senhora fala que a solução passa pela educação, há que se pensar também uma política pública para o agressor? Sim, tem essa experiência. E o agressor, lá no Rio Grande do Norte, nós temos uma experiência grande com a promotora da mulher. Ela tenta ver uma equipe multidisciplinar, inclusive com psiquiatras, com psicólogos, que vê que eles têm que diagnosticar ali no meio que dentro dos agressores nós temos uma percentagem de psicopatas. Que o psicopata é uma doença que não tem cura. Você está entendendo? O psicopata é aquele cara com uma inteligência acima do normal, mas que ele não se sente culpado. É justamente aquele que acha que tinha o direito de matar, mas a culpa é dela, que foi ela quem fez por onde ele matar. Eu acho que eu diria que se aquele filme Dormindo com o Inimigo, se quando eu estava pagando psiquiatria na faculdade tivesse aquele filme, eu tinha tirado um 10, porque aquilo ali é um retrato desse. Mas isso é uma percentagem mínima, o resto é o estrutural e passa pela educação. Nós temos vários projetos, nós temos aí a Lei Maria da Penha em miúdos, que tem gráfico, eu estou distribuindo para todas as procuradorias de mulheres, todas as secretarias de mulheres dos estados, dos municípios que tem, mandando para as secretarias de educação, enquanto a gente não consegue incluir no currículo, porque tem que ter, a gente sabe que se não começar daí não resolve. Então, em miúdos, a partir dos 12 anos, a gente bota... chama a atenção das crianças, porque tem uns desenhos animados, a gente tem que fazer com que não seja aquela coisa muito monótona e que a gente sabe que o filho, por exemplo, eu vou dar o exemplo de minhas netas, elas têm assim essa noção da natureza que elas adoecem, assim, por exemplo, se for mesmo que seja um mato, um daninho, diz assim, vovó, eu tenho que pedir desculpa para poder tirar essa planta daqui. Aí ainda diz assim, vovó, essa plantinha, me desculpe, plantinha, mas eu vou tentar lhe plantar em outro lugar. Então, a gente sabe que a criança, ela não nasce racista, nem misógina. Ela aprende. E a educação muda a vida de todo mundo. Então, nós temos que incluir, tem projeto de leis aí,
no currículo escolar. Por que não botar a Lei Maria da Penha? Por que não educar essas crianças mostrando que os seres humanos não podem ser tratados, que são iguais? Você não pode dizer... Você acha que alguma criança nasce racista? De jeito nenhum. Ela aprende. Então, passa por aí essa esperança que a gente tem. Eu, como procuradora, muito feliz com esse protocolo assinado hoje, parabenizando o Senado, que isso foi uma união da comunicação, da agência, da rádio, da TV Senado, que se uniu, todos estavam nisso, com o Data Senado e com o Observatório e a Procuradoria da Mulher, né, gente? Senadora, uma das conclusões da pesquisa, só para ilustrar o que a senhora falou, é que 68% das mulheres que se consideram vítimas de violência doméstica desconhecem as medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha é de 2006, né? Tem 17 anos. Aí é o que eu digo, aprovar projetos de leis e não dar visibilidade, não usar a grande mídia, isso não é só para a Lei Maria da Penha. Não, nós não vamos nunca ter a efetividade da lei, porque as próprias pessoas que são beneficiadas com as leis, elas não têm direito a isso. Por isso que eu digo, sem a mídia, nós não vamos a lugar nenhum. Uma outra questão sobre a Lei Maria da Penha é que uma das perguntas feitas na pesquisa era sobre se a Lei Maria da Penha protegia as mulheres contra a violência doméstica e familiar. E a série histórica da pesquisa mostra que de 2017 para cá, a percepção do impacto da lei mudou pouco. As pessoas acham que a lei não faz tanta diferença assim. A percepção que a sociedade tem, que está demonstrada na pesquisa, ela mostra o pouco alcance da Lei Maria da Penha ou o pouco conhecimento a respeito da lei, ou os dois? Os dois, mas eu queria dizer também o seguinte, mas a pesquisa também mostra, por exemplo, que quem conhece a Lei Maria da Penha, nós temos, claro que não tem conhecimento, ouviu falar, mas não tem os detalhes. Mas, por exemplo, a pesquisa também mostra que aquelas mulheres que sabiam que tinham que denunciar e que têm as medidas protetivas, apesar de dizer que não, mas elas morrem bem menos. As que conseguem. O feminicídio não chega, mas que a gente precisa. Aprovamos uma lei maravilhosa, adequamos o máximo que pudemos, como eu falei aí, por exemplo, a gente teve até uma discussão com o judiciário, porque a gente hoje permite que a segurança pública já faça a medida protetiva na própria delegacia e que afasta já o agressor, está me entendendo? E que isso foi uma luta grande desde que eu era deputada, porque tinha esse disputa de espaço entre o Poder Judiciário, mas a gente levou em consideração, e lutei muito por isso, que a maioria dos pequenos municípios não tem juiz, não tem comarca. Então, daqui que fosse conseguir a medida protetiva, já era o suficiente para não poder fazer mais nada com essa mulher. É aquilo que eu digo, a gente sabe o que é que essa pesquisa fez. Ela mostrou até isso, que apesar de existir a lei, muitas mulheres não tinham acesso. Não sabe, conhece a lei, mas não tem conhecimento dos direitos que elas lhe dão. Aí é aquilo que eu digo. Acho até que se a gente quiser ajudar as mulheres do país, o Estado brasileiro tem que fazer propaganda dos direitos que as mulheres têm na Lei Maria da Penha. Isso é como a gente divulgar a importância das vacinas. E a gente sabe que se não precisasse ficar mostrando, alguns refrigerantes não fariam mais propaganda, porque todo mundo conhece. Então, é necessário a repetição, e é uma das coisas que eu vou solicitar junto à saúde, do jeito que a gente divulga a prevenção, o uso das vacinas, a importância, a gente divulgar
a importância da mulher denunciar, que existe essa lei que lhe protege, por mais que tenha suas falhas naquelas medidas protetivas, mas a pesquisa está mostrando que quem pediu a proteção não é 100%. E a gente sabe que às vezes que a própria mulher que acredita que ele vai se regenerar. Aquela esperança que todo mundo tem, e é nesse momento que mais se matam, né? Que ela resolve não usar a medida protetiva, mas que sem ela não é a ideal. A gente pode melhorar muito, mas mesmo assim ainda o feminicídio é bem menor para quem tem medida protetiva. Um outro ponto que a pesquisa revelou foi que as mulheres procuram muito mais as famílias e a igreja antes de procurar ajuda do Estado. Como é que a senhora avalia esse resultado? Eu acho que, não desmerecendo, isso aí é como se a família, e isso me preocupa, porque tem família que já reage bastante diferente e pede para deixar. Mas a gente sabe que tem família que lá vem aquele pai machista que acha que a mulher saiu do domínio dele, tem que passar para o domínio do marido e que ela tem que fazer qualquer coisa para manter o casamento, muitas vezes por causa dos filhos. E aí eu conheço pais que choram até hoje porque não acreditavam, fizeram de tudo para unir. Não que ele estivesse errado, é o pensamento, porque tem uns netos, a gente sabe que não é simples separar com filhos, né? Então, mas eu não estou justificando, mas essas entidades têm um papel fundamental. Mas eu ainda digo, procure a família, é essencial, a igreja, mas procure também denunciar. Senadora, a pesquisa, uma parte dela já está acessível no site do Instituto Data Senado. E é interessante ver na série histórica que são vários tipos de violência que foram pesquisadas, né? Física, psicológica, moral, sexual e patrimonial. E todos os tipos foram agravados durante a pandemia de Covid-19. Eu queria que a senhora explicasse o que hoje pode ser considerado cada tipo de violência, porque fica claro também que muitas pessoas ainda não conseguem identificar que estão sendo vítimas de violência. Por isso que eu disse, quer dizer, nós temos um trabalho a mais. Porque eu queria dizer, essa minha convivência, normalmente o agressor, a primeira coisa que ele faz é tirar a autoestima. Aí vem aí o psicológico. Muitas mulheres, eu via, ela achava que poderia fazer algo, que estava fazendo algo errado. Autoestima, eu via coisas assim que me doía. Assim, até o físico. A mulher tem um filho, mas, por exemplo, o agressor, ele faz questão, eu digo, olha, gente, é um vampiro. O agressor é um vampiro, ele tira a autoestima. E a gente sabe, por exemplo, ele não quer que trabalhe, a maioria não quer. Por exemplo, eu conheço muitas, até médicas, que podem ganhar, o salário é maior do que o do esposo, dificilmente aceita. Mulheres que hoje já sabem que isso é uma agressão psicológica, que mesmo o dinheiro sendo dela, do trabalho dela, ela tem que pedir licença para comprar uma joia, uma bolsa. E eu digo aqui para as mulheres, quem ama, cuida. Se alguém me ama, quer que eu também vença na minha profissão. Então, isso já é uma violência psicológica, que é aquilo que eu disse. A maioria nem observa isso, porque ela cresceu em uma família que os pais não mostravam a ela. Ela cresceu em uma família que a mãe era servil, que não falava em pé de igualdade com o pai, obedecia. Aquela história, a cumplicidade não existia mais. Eu convivi muito com servidoras que sofriam agressão até física e no trabalho da saúde. E às vezes eu dizia assim, ó, ele está lhe ameaçando, um dia vai
por favor, se cuide, porque um dia ele Um dia vai concretizar a ameaça, né? Chegou a um ponto que eu estava um dia em casa, eu dava plantão, eu estava em casa quando alguém da polícia ligou para mim. Da doutora Zenaide, eu disse sim, ele disse, aqui é o capitão fulano, porque aí disse lá o nome da minha servidora, o marido trancou ela, aquela que eu já avisava muito. Com o filho, deu um tiro aqui nela e atirou no ouvido na frente de 2 filhos, um de 8 e outro de 9. E ela está dizendo aqui que a senhora dizia, bem, doutora Zenaide sabia que ele ia me matar. Aí eu expliquei para o policial, digo, olha, eu não conheço o esposo, mas recebi ela muitas vezes agredida fisicamente. E eu dizia, por favor, ele um dia vai chegar. Aí ele disse, não, eu pensei que a senhora era testemunha de alguma coisa. Você está entendendo? Então, aquela história dificilmente não chega ao feminicídio, a não ser que a pessoa se curve, deixe de ser ela, porque a gente eu via muitas mulheres que elas não tinham vida própria. Ela vive a vida do companheiro. A gente vê isso. Eu sou médica, não sou psicóloga, mas a gente percebia isso. Quer dizer, ela deixou de existir, ela vivia a vida do outro, porque ele chegou a um ponto de anular. Aqui eu não estou dizendo que a gente que tem um esposo, um marido, um companheiro, não compartilhe, não ajude um ao outro, que isso se chama cumplicidade. Mas na hora que ele quiser, que não tem mais cumplicidade, não quer que você cresça profissionalmente, ou que você assuma alguma identidade própria, isso é uma agressão psicológica grave e, com certeza, querida, ele não lhe ama. Senadora, muito obrigada pela entrevista.